Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão dele, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Presta atenção, gente, que antes de ministrar eu quero só ensinar algumas coisas a vocês, depois eu vou ministrar a palavra. Jeremias, ele foi um profeta levantado desde o ventre da mãe, né? Vocês conhecem isso, e você vê que Deus levanta ele desde o ventre. Deus tinha escolhido Jeremias. Só que Deus tinha escolhido Jeremias para pregar para Israel, o povo de Judá. E quando Jeremias começa a profetizar, fazer a missão que Deus tinha delegado para ele profetiza de uma forma que o povo tinha que se arrepender. Então a mensagem de Jeremias não é uma mensagem boa, uma mensagem que mexe com as nossas emoções. É uma mensagem dura: se arrependam, larguem as práticas de vocês, deixe isso de lado, porque senão Deus vai castigar vocês. Quando eles desobedeceram e não ouviram essa mensagem de Jeremias, e não queriam saber de Jeremias, Jeremias começa a pregar uma outra mensagem: a ira de Deus sobre o povo. E a Bíblia diz que a ira de Deus desceu por esse povo. Se cumpriu o que Jeremias pregava. Ali mesmo também, você vai ler a Bíblia toda e você vai ver que no livro de Jeremias também, o capítulo 23, versículo 10, coloca por favor, filho, 23, versículo 10, se puder botar, vai ficar aqui para mim, eu leio aqui na frente, se não atrapalhar os irmãos aqui. Jeremias 23, versículo 10. A mensagem de Jeremias, ela não era agradável aos olhos do povo. Então, o povo não gostava da mensagem de Jeremias. Olha o que Jeremias fala em 23, 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Olha que ele está falando que a terra está cheia de quê? Adúlteros. A terra chora por essa maldição, que os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Era um povo desobediente, um povo que não queria nada. E acontecia as consequências de quem desobedece, como é normal. A Bíblia diz em 23, versículo 11, que tanto o profeta quanto os sacerdotes, bota por favor, para o povo ler, 23, 11, isso, deixa aí. Porque tanto o profeta como os sacerdotes daquela época estavam contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz quem? O Senhor. Deus estava falando que existia profetas e sacerdotes na sua plenitude, no seu todo, que estava contaminado. Só quem não estava contaminado ali, segundo a Bíblia, era Jeremias, mais nenhum. Era o único profeta que falava através daquilo que Deus estava falando. Aí você vai ver que Jeremias continua dizendo no versículo 16, 23, 16. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazei-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ou seja, os profetas gostavam de falar coisas que massageavam o coração da humanidade. É muito bom você ouvir algo bom de você, até mesmo que você já sabe, é ou não é? Mulheres, por exemplo, gostam ou não gostam quando os homens elogiam? Gostam ou não gostam?
ela está bonita, ela está arrumada, ela está bem vestida, mas ela espera que o homem diga: você está linda. Se não disser, ela sai enraivada e até talvez ela queira dizer para ele: você está lindo, para ver se ele repete: você também está linda. Mas tem homem que não faz isso, que homem tem que abrir a mente, né, entender o que é mulher de verdade para saber elogiar a mulher, viu, crente? Se você não faz isso, passa a fazer em nome de Jesus, mas não vou pegar sobre casamento aqui não. Então, a Bíblia diz, só para dar um alerta, a Bíblia vai dizer que os homens, eles esperavam que os profetas falassem coisas agradáveis ao coração deles, agradáveis para eles. Só que Jeremias falava de arrependimento, de ira de Deus. Então ele não queria dar ouvido. Assim diz o Senhor: arrependam, adúlteros, prostitutos, raça de víboras e por aí vai. A mensagem de Jeremias era parecida com a mensagem de João Batista. Aí você vê o que Jeremias fala aqui no versículo 17. Bota aí, filho. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz: paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha o que os profetas estavam profetizando. Aos que desprezam o Senhor, não se preocupe, Deus vai te dar paz. Deus é amor, Deus não vai te fazer nada. E o que vocês não andam, por mais que vocês tenham o seu coração duro, também não se preocupem, porque não vai vir mal sobre vocês nenhum. Ou seja, Jeremias profetizava mal para o povo, se o povo fosse rebelde, e esses profetizavam bem. Quem é que o povo ia gostar? De quem profetizava bem. Gente, aqui fica o primeiro alerta para mim e para você. Cuidado com os profetas que profetizam as mensagens que vai massagear o seu ego, bem aos seus olhos. Esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que não transforma você, que não mexe na sua natureza pecaminosa. E todos nós nascemos do pecado e fomos destituídos da glória de Deus. Somos da nação, somos da descendência de Adão. Então o pecado veio sobre nós. Nós temos a nossa natureza ruim, tem ou não tem? E nós temos a natureza também boa. Nós escolhemos que a natureza boa, ela seja manifesta em nós, para a gente fazer o bem. Mas o ruim está aqui. E se as coisas foram profetizadas para a gente, segundo a nossa vontade, automaticamente nós vamos começar a fugir da presença de Deus sem perceber. Porque Deus, ele vai alertar você para aproximar você dele. E para aproximar você de quem é santo, você vai ter que se santificar. Porque senão, Deus não vai conseguir ter uma intimidade contigo e você uma com ele, porque ele é santo. E santo não coabita com o pecador. Isso é fato. Por mais que ele te ame, e ele te ama, mas o pecado te afasta de Deus. É por isso que é necessário nós se arrependêssemos, sim. Mas aí os profetas estavam profetizando só coisa boa. Então nós temos que ter cuidado com isso. A mensagem cristocêntrica, ela sempre vai mexer na nossa natureza pecaminosa. A mensagem dos falsos profetas sempre vai massagear o nosso ego. Então cuidado com isso, tá? Ai, que mensagem de vitória, que bênção, uai, glória a Deus. Aí você fica aí perdida depois, achando que essa vitória vai chegar, e a vitória nunca chega. E aí, meu irmão, Deus não presta. E aí começa. Deus é amor, tenho certeza disso. Até anotei aqui. Fará algo com vocês, Deus vai abençoar vocês. Mas Deus sempre vai cobrar de mim, de você, uma responsabilidade. Deus sempre vai cobrar de mim, de você, algo que vai mexer na nossa natureza pecaminosa. Então, cuidado muito com isso. No livro de Lamentações, rapidinho, Lamentações, acha aí, capítulo 5. Vamos ler ele rapidinho, só para você entender. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. Presta atenção que Lamentações é um livro também escrito por Jeremias.
E aqui é Jeremias agora ativando a memória de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te da gente, lembra do teu povo. Aí o que é que ele faz? A nossa herança passou a estrangeiros, ou seja, o que era para a gente viver foi passado para os estrangeiros. Eles estão vivendo, mas a gente não está vivendo, a gente está no cativeiro. E as nossas casas para os forasteiros. Tem uma outra versão, filho? Tira essa versão ACF, bota a versão NVI, por favor. Essa versão é complicada demais, ninguém vai entender ela. Vamos lá. Nossa herança foi entregue, isso. Só usa essa versão aqui, não usa essas outras versões não, que confunde a mente do povo. Principalmente quem não lê Bíblia. Nossa herança foi entregue a estranhos. E as nossas casas a estrangeiros. Eles perderam casa, perderam herança, somos órfãos e já não temos pai. E nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Assíria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Olha o que o povo de Deus está sofrendo. Não tem casa, não tem pai, as mães estão viúvas, fome, tendo que pagar pela água, tendo que pagar pela comida, indo para o Egito, voltando de onde saíram, para quê? Para viver de doações de coisas que eles poderiam estar desfrutando. Eles passam a ser escravos novamente. O povo de Israel, pela desobediência, eles viram escravo novamente. Mas está escrito na Bíblia, em Deuteronômio 28, que todo mundo gosta. Que o justo não mendigará o pão, que se alguém vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos voltará, que nós vamos ter para emprestar, tudo que a gente fizer prosperará, né? A nossa casa será uma casa de prosperidade, de bênção, tudo vai acontecer de bom para a gente, está escrito na palavra. Deus, Ele sempre nos deu as coisas boas, mas por que esse povo não está vivendo? Por que esse povo não está desfrutando das dádivas de Deus? Porque eles ouviram os falsos profetas, e eles passaram a obedecer os desejos dos corais. Sabe por que a gente erra? Porque a gente escolhe errado. A gente escuta o nosso coração, e o nosso coração vai nos levar a errar. Deus não quer que você escute seu coração. O seu coração sempre vai ser enganoso, e está escrito na Bíblia. Nós temos que ser racionais. Até o culto a Deus é um culto racional, pela transformação do nosso entendimento. Então é necessário que você entenda o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho transforma. O Evangelho até aceita você como está. Ele te aceita como está. Deus te aceita como está. Mas Deus não quer que você permaneça como você veio. Ele vai te ensinar a você ter transformado por Ele, pela palavra dEle. Agora eu começo a ministrar. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala a Jeremias para descer à casa do oleiro, porque lá ele fará Jeremias ouvir as palavras dele. Vamos lá, escute comigo e vamos fazer a exegese do texto aqui. Presta atenção. Deus falava com Jeremias, sim ou não? Deus falava ou não falava? Por que Deus não falou com Jeremias no ambiente que ele estava? No lugar que ele estava? Deus até falou com ele para descer à casa do oleiro, para ouvir as palavras dele. Mas se Deus já tinha dito as palavras dele antes, por que Deus não continuou dizendo a Jeremias as palavras que Deus queria dar a ele naquele momento, lá na casa do oleiro? Tinha que ser lá no lugar. Por que isso? Pega essa lição, gente. Vai ter momentos que Deus vai te tirar de um lugar de conforto, para fazer com que a palavra dele seja vista a você com seus próprios olhos. Porque tem momentos que você só escuta, mas você não vê acontecer. O que estava acontecendo com Jeremias é que Jeremias estava ali só escutando,
mas ele não via nada acontecer de transformação na vida do povo. E Deus precisava mostrar a ele nesse lugar onde Deus levou ele e mandou ele ir. Ou seja, Deus vai precisar mudar a gente de nível para que a gente entenda a palavra dele de uma forma que ele quer de fato. Tem gente que lê Bíblia, tem ou não tem? Mas não entende Bíblia. Então Deus vai precisar mudar essa pessoa de nível, para que ela entenda de fato o que ele quer falar. Porque senão essa pessoa nunca vai aprender a palavra de Deus. Então Deus vai ser mais, como é que se diz? Como se fosse um cobrador a você, que você vai precisar mudar de nível. Mas você só vai mudar de nível quando você estiver pronto. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ficar na igreja 20 anos, achando que está tudo bom, porque você vai para a igreja, você adora a Deus, está tudo legal, as coisas estão acontecendo na sua vida, mas Deus ainda não te trocou de nível. Lembra de José? O que acontecia com José na casa do pai dele? José prosperava? Prosperava não? Não. Mudava alguma coisa na vida de José? Não. Mas quando José foi para a casa de Potifar como escravo, lá o que ele fazia, prosperava sim ou não? Deus muda José de um nível, de filho, de acomodado, de casa de papai, e faz ele prosperar na casa de Potifar como escravo. Onde Adão estava, Adão prosperava. Aí Deus fala com Adão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei um pai de nação. Quando Adão saiu da terra dele, da parentela, por causa de uma voz, Deus começou a prosperar ele. Abraão, desculpe. Então Abraão começa a prosperar. Isaac é a mesma coisa. Uma coisa é você viver debaixo da saia de seu pai, outra coisa é você ter as responsabilidades que você tem que ter. Então Isaac também, ele precisou viver a palavra de Deus para começar a prosperar. Jacó a mesma coisa. Você vai ver que Jacó teve que sair, né, do seu pai Isaac para começar a prosperar lá em Labão, o seu sogro. Aí você vai ver Davi também. Davi com seu papai lá não prosperava, mas quando Davi muda de nível, sai da saia do pai, ele começa a prosperar. Então às vezes a gente está tão acomodado a ponto de a gente deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus, e ainda usa isso como chave, o tempo de Deus para a minha vida. Não, às vezes é você que se acomodou de uma forma que você não faz mais nada, e por isso que nada acontece na sua vida. E é necessário Deus mudar você de nível. E hoje Deus vai falar com você sobre isso. Eu tenho certeza que você mudará de um nível. Gente, vamos lá. Bota por favor lá Jeremias agora e vamos para o texto. E vamos começar a ministrar a palavra de novo. Vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículo 18, versículo 1. Vamos para o texto. Jeremias 18, 1. Saíram lá? Acho que os meninos saíram aí, foi dar uma voltinha. Já botou? Está baixo lá, não dá para ver. O Senhor deu outra mensagem, ou dois, por favor. Vamos lá. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. NVT não, pai. Bota um outro. Foi essa foi essa, nova versão transformada. Deixa essa. Te falarei ali, ou então falarei as minhas palavras. Vamos lá? Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Jeremias, quando chega na casa do oleiro, vou falar com você aqui para você. Tira aqui, ó, Vitor. Jeremias, quando chega à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. Não foi? Ele não estava parado, ele estava trabalhando. Vai ter momentos na nossa vida que Deus vai estar trabalhando e a gente vai pensar que Ele está parado, porque as coisas não acontecem para nós. E eu disse para vocês que Jeremias estava vendo que nada estava acontecendo, a não ser o povo sendo destruído. Então ele pede ao Senhor, o Senhor olha para o povo. Mas o Senhor estava mostrando para ele que ele estava trabalhando. Eu preciso te levar à casa do oleiro para mostrar para você que eu estou trabalhando. Eu não paro, Deus não descansa. Por mais que a gente não veja, a fé nos ensina isso. E pela fé nós cremos que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Mas nós só vamos receber de Deus algo que Ele tem para nos dar quando a gente entra na rota dEle.
Fora isso, a gente fica deixando de receber. E eu vou te provar isso na Bíblia. Já pregaram isso para você? E os pentecostais, eles gostam disso, dizendo que Deus vai quebrar o vaso. Já ouviu isso ou não? Deus vai quebrar o vaso. Deus quebra o vaso, mata o vaso, desamarra o vaso e pererê e por aí. E ticarica, ticarica, tique. Só que na Bíblia não tem isso. Deus nunca quebrou o vaso. Deus não quebra ninguém. E Deus vai provar isso para Jeremias. Está escrito no texto, você vai ver, ó. Fui à casa do oleiro e encontrei ele trabalhando na roda. Vai para o versículo 4, filho. Mas o vaso de barro, o vaso era de quê? De barro. Que ele estava fazendo, não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Agora você bota naquela versão, por favor, na outra lá, ACF, vamos lá. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão, gente, foi o vaso que quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem aqui já foi na olaria? Levante a mão. Já foi? Você vai ver que o oleiro está fazendo ali. Quando o barro é ruim, o barro faz o quê? Desmancha, quebra. Mas ele pega aquele barro ruim e volta de novo para refazer de novo. É assim ou não é? Vamos lá. Tem vaso ruim aí? Levante a mão. Levante a mão, bonzão. O tio levanta a minha. Eu sou vaso ruim. Por isso que ele me quis, senão ele não me queria. Eu era bom, ele me arrebatava. Deixa eu ir aqui para um texto aqui que eu anotei aqui. Deixa eu ver se no negócio de texto comigo não dá certo. Capítulo 13 de Jeremias. Abra, por favor. Capítulo 13 de Jeremias. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho, põe-o sobre os teus lombos, mas não coloque na água. Outra versão, por favor. Olha a versão de lá. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. O versículo 2: comprei um cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. No 3: então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates, escondam ali num buraco entre as pedras. Versículo 4 tá bom. Aí presta atenção, gente. Depois você vai botar no 7 lá, mas segure. Bote logo, vá. 7. Depois fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha podre e não servia para nada. Vou voltar para o texto do barro. O cinto no original, gente, no seu original, se você for estudar, o cinto era algo que trazia honra por homem. E aí Deus estava mandando Jeremias pegar aquele cinto, colocar nele honra. Mas depois Deus manda Jeremias pegar aquele cinto, tirar e enterrar o cinto. E depois Deus manda Jeremias pegar. E aí, quando Jeremias vai pegar, o cinto tinha apodrecido. Tipo, a honra apodreceu. No vaso, a mesma coisa. O barro ali estava apodrecido. No original, o barro estava ruim, apodrecido, não prestava. E Deus estava ali naquela roda, né? O oleiro era ele, na tipologia bíblica era Deus ali, e ele estava ali fazendo o barro ruim sendo construído novamente. E aí ele estava mostrando para Jeremias assim: Jeremias, presta atenção numa coisa, meu filho. Eu não perco o controle. A roda sempre vai girar. Mas quem movimenta a roda sou eu. Olha para a terra e vê que ela gira. Eu que movimento. Nasce sol, nasce a lua, anoitece, amanhece e eu continuo trabalhando, movimentando ela. Você está vendo o povo? O povo está aí. Mas eu continuo pegando esse povo e fazendo ele de novo. Por mais que esses vasos estejam apodrecidos,
eles não vão sair da minha mão. Ou seja, Deus está falando para mim e para você, que independente de vocês acharem que vocês estão no estado de bom ou de ruim, independente de vocês orarem, independente de vocês buscarem Ele, essa capacidade não vai fazer com que Deus te ame mais. Não vai fazer. Você pode ser uma pessoa que ora, você pode ser uma pessoa que lê Bíblia, você pode ser uma pessoa que cultua, você pode ser uma pessoa que adora, você pode ser uma pessoa que se mantém íntegro. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais. Mas também você pode ser uma pessoa que erra, você pode ser uma pessoa que peca, você pode ser uma pessoa que falha, você pode ser uma pessoa que não cultua, você pode ser uma pessoa que não lê Bíblia, não ora, não faz nada. Isso também não vai fazer com que Deus deixe de te amar. Porque o amor de Deus não é igual ao meu, não é igual de ninguém aqui. O amor de Deus é incondicional, é diferente do nosso. Ele vai te amar independente do acerto ou do erro. Deus vai te amar. Deus estava mostrando para Jeremias que ele continua amando o vaso, porque o oleiro nunca desperdiça um barro. Seja vaso de honra que ele vai fazer, ou um vasozinho mais barato, mas ele vai fazer um vaso. Ele vai botar na prateleira de venda. Não adianta, ele está mostrando para Jeremias. Jeremias, olha para cá. Está vendo essas minhas palavras? Bota, por favor, versículo qual? Já está botando lá? Mas o vaso de barro que ele estava... Isso, versículo 5. Vamos lá. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Estou pegando o barro podre e estou construindo. Estou fazendo um vaso novo. Sabe qual é a especialidade de Deus? É pegar aquele que é insignificante para a sociedade. É pegar aquele que não tem mais jeito. É pegar aquele que a mãe diz, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito. É pegar aquele que está lá na lama, na podridão, na escassez da humanidade. E ele diz assim, eu vou pegar essa pessoa para fazer dele um vaso nas minhas mãos. Eu vou moldar, eu vou fazer dele um vaso de honra, uma vasa de honra, né? Eu vou fazer. E Deus pega esse tipo de pessoa como eu, como você, que um dia estava no mundo, um dia estava nas drogas, um dia estava fazendo bobagem, um dia estava errando, um dia estava fazendo um monte de coisa que não convém, e aí faz a gente uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus estava mostrando para Jeremias, Jeremias, será que eu não posso fazer o que o oleiro estava fazendo, Jeremias? Imagine, gente, você quer corrigir alguém, você quer pregar para alguém, você quer ministrar para alguém, você quer que a pessoa mude, você quer que a pessoa se transforme, e aí você não vê essa pessoa se transformada. Mas Deus fala comigo, mas Deus me usa, e por que essa pessoa não muda? E aí Deus vai e fala para você, olha, entenda uma coisa, não é você que convence o homem do pecado, não é você que convence o homem da justiça, não é você que convence o homem do juízo, Jeremias, sou eu, Jeremias. Entenda, Jeremias, a sua forma de amar é se a pessoa te entregar, é se a pessoa fazer algo por você. Se ela não fizer, você não vai amar. Mas a minha forma não, Jeremias, você não está entendendo. Eu sou ira? Sou, mas o momento da ira não é agora. Eu sou juízo? Sou, mas o momento do juízo não é agora. Qual é o momento? O momento é de as minhas misericórdias estão estendidas por vocês, e é por isso a causa de eu e você não ser consumido. Então a gente não chega no estado de bom, a gente não chega no estado de melhor do que ninguém, e a gente também não vai querer que as pessoas mudem porque a gente mudou. A gente precisa entender quem é Deus de fato. Deus está fazendo você mudar de nível nessa hora. Saia do nível da religião e venha para o nível do Altíssimo. Saia do nível da cauterização da mente e venha para o nível do amor de Deus verdadeiro. Ele é capaz de transformar qualquer pessoa que seja. Não diga que essa pessoa não será transformada, porque ela pode ser. Não diga que o seu marido não pode mudar, porque ele pode mudar.
Não diga que sua esposa não pode mudar, porque ela pode mudar. Eu não sei porque Deus está falando isso aqui comigo, mas Deus ultimamente está me usando muito nessa área de casal. Não diga que seu filho não pode mudar, porque ele pode mudar sim. Sua filha pode mudar sim. Seu parente pode mudar sim. Mas o que é necessário? É você olhar para ele, olhar para ela, com o olhar que Jesus te olhou. Ele poderia falar naquele ambiente que Jeremias estava, mas Jeremias precisava conhecer o outro ambiente, o ambiente do oleiro. O oleiro trabalha o tempo todo e o oleiro não joga barro fora. O oleiro reconstrói. O barro pode até se quebrar na mão dele, não tem problema. Tem horas que a gente vai se quebrar na mão de Deus, não tem jeito. Tem hora que a gente vai se falhar na mão de Deus. Mas Deus olhar lá de cima e disse: eu vou te reconstruir do meu jeito. Oh! Eu vou te reconstruir do meu jeito. Vai ser diferente. Deus está levantando uma geração que vai ser construída pelas mãos dele agora. Deus está levantando pessoas que não vai ser pessoas que oscilam na fé, são pessoas que permanecem vivos na fé o tempo todo e nada vai abalar ela, independente das circunstâncias que passe. Deus está levantando pessoas de uma forma, ultimamente, essa geração de falso profeta, gente, uma hora vai ser desmascarada, vai acabar. Essa geração maligna que está por aí, de gente mercenária, de falso profeta que diz que você é lindo, que é bonzinho, que é isso, que é aquilo, mas lindo, isso vai acabar, meu irmão. Vai acabar. Sabe qual é a mensagem que você vai ouvir? Se arrependa. Seja transformado. Se aproxime do Pai. Santifique-se. Está na hora de você renunciar o seu eu. Aproxime do oleiro. E você vai ver quando o oleiro olhar para você e dizer: agora sim, está na hora. Vou reconstruir. E aí ele vai reconstruir você de uma forma que você vai impactar uma geração. Outras vidas serão impactadas por você. A sua casa vai olhar para você, sua mãe, seu pai, sua família, vai olhar para você e vai dizer: quem te viu, quem te vê hoje, viu? Você fez o quê? Conheci Jesus. Eu quero esse Jesus. Esse Jesus eu quero, porque eu já fiz de tudo para tu mudar, estou infeliz, e você não mudou, mas Jesus te mudou, eu quero Ele. E aí as pessoas vão querer Jesus por causa de você, porque vai ver Jesus na sua vida, porque vai ver Jesus na sua casa, vai ver Jesus em tudo que você fizer. Mas uma coisa é certa, gente, eu não sei qual é a área que você precisa, eu não sei o que você precisa deixar, o que você precisa largar. Eu não sei a área que você ainda está preso, está presa. Porque tem áreas na nossa vida que traz uma prisão, traz uma escravidão, não tem jeito. É muito difícil a gente se libertar. A gente precisa de pessoas que nos ajudem, precisa de palavras que nos ajudem, precisa de palavra que nos confronte mesmo. Porque às vezes a gente acha apoio de pessoas erradas, mas não é de apoio que a gente precisa. A gente precisa da verdade, que é a verdade que liberta. E aí, independente de tudo isso, Deus está mostrando para mim e para você que a capacidade dele não é trabalhar enquanto você está vendo, mas sim quando você não está vendo. No silêncio dele, ele trabalha. Você não precisa enxergar, você precisa ver. No silêncio ele está trabalhando. Ele está mostrando para mim e para você, através desse texto, que nós vamos errar, vamos falhar, somos incapazes da perfeição, não tem jeito, mas o mínimo que ele está mostrando para você é que ele pode refazer você, ele pode mudar a sua história, ele pode fazer você um vaso novo. Mas você precisa dizer, como diz esse louvor: eu quero ser um vaso novo.
Tem um louvor que diz assim: eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. O querer vai partir de mim, de você. Não adianta, porque Deus ele não invade sua vida. Deus ele não vai até você e diz assim: e aí? Vou mudar você por completo agora. Deus não faz isso. Uma coisa Deus já fez, que foi enviar o Filho dele, Jesus Cristo, e pagar o preço pelos nossos pecados. E agora necessário é eu querer e você querer. Um dia eu abri minha boca e disse: eu quero Jesus. Estava contando a Carlos ali embaixo e disse assim: eu quero esse Jesus, sem saber nem quem era ele, só porque um dia ele foi e me visitou e falou aquilo que eu pedi a ele. E aí eu comecei a conhecer Jesus, e a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, nunca mais eu quis largar Jesus. Eu não sou apaixonado por ele, porque paixão passa, mas eu amo Jesus. Nada é maior do que Jesus. Minha esposa não é maior do que Jesus. Meu filho não é maior do que Jesus. Minhas filhas não é maior do que Jesus. Minha mãe não é maior do que Jesus. Meu pai não foi maior do que Jesus, que já Deus já levou. Ninguém vai ser maior do que Jesus. Jesus sempre vai ser maior na minha vida. Nada nem ninguém me separará do amor de Deus. Paulo escreve em uma das suas cartas dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Entenda o seguinte: a nossa força não vai nos levar até Jesus. O que vai fazer com que eu e você fique perto de Jesus é a nossa entrega para Ele e deixar a gente ser dependente dEle. Ele estava mostrando para Jeremias que: Jeremias, está vendo aqui? O vaso, sendo ruim ou sendo bom, não sai do meu controle. Ele só precisa me dar o controle, deixar eu controlar ele. Só deixar controlar ele. Gente, eu sei que a nossa vida, a gente acorda de manhã, sai, por mais que a gente dê bom dia, por mais que a gente ore, por mais que a gente apresente a Deus o dia, a gente fala: Senhor, obrigado por esse dia, mas a gente sai e faz aquilo que a gente quer, sim ou não? Sim. Se você quiser trabalhar, você trabalha. Se você não quiser, você vai ali no shopping, tomar um cafezinho, fazer qualquer coisa, depois volta para o trabalho. Você faz o que você quiser, porque você é livre para fazer o que você quiser. Ele te deu isso, o livre-arbítrio, o poder de escolher fazer o certo ou fazer o errado. E hoje eu queria te perguntar nessa noite: você que quer fazer o certo, você que quer deixar o controle na mão dele, você que quer deixar a sua vida na mão dele, independente dos seus acertos e seus erros, e deixar ele moldar você e fazer de você um vaso novo, vem aqui na frente que eu quero orar por você hoje.